bênção já aqui na terra, amém? Aqui na terra Ele quer que a gente viva uma vida de bênção. E às vezes as pessoas não têm essa ideia. Por quê? Porque temos uma herança de miséria, pobreza, né? Que hoje tem muito crentes que crê que Deus se agrada com o pobre. Não, Deus se agrada com o pobre. Quanto mais pobre, mais Deus se agrada. Que conversa é essa, irmão? Qual é a Bíblia que você está lendo? A Bíblia de São Cipriano, né? Não, irmão. Isso aqui não. A palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus, não diz isso não. Amém? Diz não. Deus tem bênçãos para nós, só que precisa da fé. Você tem que crer nisso. Lembra? Senhor convida, porta convite. Você entra se tiver fé. Você entra. Você pode ver daqui a bênção lá de dentro e não usufruir dela, porque você está fora. Mas se você entrar, você vai ser abençoado também, irmãos, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te justificou. Ele te tira da prisão. E essa é a prisão. Qualquer tipo de prisão que você possa imaginar. Prisão da doença. Amém? Prisão da pobreza, da miséria. Ele te libertou da prisão. Tudo que é tipo de maldição, Ele te libertou. Agora você tem que crer, tomar posse e aceitar pela fé. Aí você entra e vai desfrutar das bênçãos em Cristo Jesus. Amém? É um ato de fé. Muito bem. A justiça diz do homem o melhor e a graça provê o melhor que Deus tem. E então a justiça condena o melhor e a graça justifica o pior. Veja bem, né? A justiça condena o melhor. Vamos dizer, o homem foi condenado, mas a graça justifica o pior. Glória a Deus. Justo e justificador. Deus agiu justamente ao tratar o pecado. Foram feitas e cumpridas todas as exigências da pessoa do seu filho, com referência explícitas ao nosso pecado. Por isso Jesus pode justificar totalmente o homem que estiver condenado totalmente. Podemos perguntar como isto acontece? A resposta é: substituindo-se o culpado pelo inocente, pela transferência da culpa de um para o outro, pela remoção da culpa de um para o outro. Antigamente, se você olhar no Antigo Testamento, é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Quando o judeu pecava e ele queria continuar vivo espiritualmente, então o que era que ele trazia? Um animal. Por que esse animal? Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Mas como ele queria continuar vivo, Deus deu a ele uma oportunidade dele trazer um animal inocente, quer dizer, um ser que nunca cometeu pecado. Trazia esse animal. E esse animal, ele era um animal representativo. Representava alguém que morreria no lugar dele. Então chegava aquele animal e ele impunha as mãos sobre o animal, na cabeça do animal, e o pecado dele passava para o animal. Quando a pessoa começa a estudar tipologia, irmão, e ele não tem muita consciência, ele pensa que isso assim é um simples ato tipológico, que não tem valor absoluto. Mas quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, principalmente aquilo que refere à redenção, aí você entende que é diferente, que aquele ato de transferência é real. Se nós pudéssemos ver, a gente via o pecado do ser humano passando para o animal. Como é que Deus iria aceitar o animal se ele não tivesse com pecado, irmão? Como é que Deus iria deixar Cristo morrer se ele não tivesse com pecado? Ele só morreu porque ele estava com pecado e ocupava o nosso lugar. Então aquele ato é transferível. A pessoa transfere o seu pecado para o animal inocente, né? E aquele animal inocente,
com todos os pecados daquele ser humano, era morto e sacrificado no lugar da pessoa. Isso foi o que Cristo Jesus fez por nós, né? É um ato mesmo, o pecado é transferível. Por isso que a doutrina da imposição de mãos é uma doutrina tremenda, irmão, que nós temos que entender melhor essa doutrina. Quando você ora por alguém, impõe a mão, só para impor a mão? Só para impor a mão? Não, alguma coisa acontece quando você impõe as mãos, senão era só usar o nome de Jesus, mas é necessário impor as mãos, não é? Em meu nome de Jesus imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imposição de mãos, como também quando você vai separar alguém para o ministério, impõe as mãos. Se for somente um ato simbólico, irmão, que importância tinha? Não, é um ato absoluto. Então alguma coisa espiritual acontece naquele momento, né? Como disse Paulo para Timóteo, né? Aviva o dom de Deus em ti, que foi através da imposição de mãos dos presbíteros. Então, através da imposição de mãos, Deus outorga a Timóteo dons. Amém? A igreja tem que entender isso, né? Logicamente, Paulo também chama a atenção para que não brinquem com isso. Quando ele diz assim, não imponha as mãos em ninguém precipitadamente. Não saia brincando aí, impor a mão na cabeça das pessoas, porque é sério o ato que estamos praticando, irmão. Amém? Por isso que tem autoridade para isso, delegada, para fazer esses atos doutrinários, né? Bíblicos. Ok. Então podemos perguntar, como isto acontece? A resposta é, substituindo-se o culpado pelo inocente, pela transferência da culpa de um para o outro, pela remoção da culpa de um para o outro. Então, como eu expliquei aqui sobre o animal, só há uma explicação satisfatória sobre a morte de Jesus que satisfaz. Ele foi o único que no mundo viveu sem merecer a morte. Por quê? Porque nunca pecou. Por isso que a morte vinha por causa do pecado. Por isso a morte de Jesus é o maior crime de todos os tempos. Porque ele morreu sem cometer pecado, irmão, sem culpa. Como é que uma pessoa vai condenada sem culpa? Mas não tem acontecido, não tem? Pessoas que são condenadas sem culpa, foram enganados, né? A justiça pegou aquela pessoa, condenou a pessoa foi preso, e depois, né, ele põe o próprio Estado, a União, na justiça, depois pede o dinheiro que ele quiser de indenização por danos morais. Agora veja o que aconteceu com Jesus, irmão, que não cometeu pecado nenhum pecado, né? Logicamente ele tomou os nossos pecados, mas pense primeiro que ele não cometeu nenhum crime em todos os tempos. A Bíblia diz, todavia ao Senhor, Isaías 53:10, agradou quebrantá-lo. Por quê? Para fazer de sua alma uma oferta pelo pecado. O que é isso que quer dizer? Deus exigiu que a parte humana dele se quebrantasse, porque era a exigência para resolver o problema do homem, né? Ele daria como oferta. Irmão, você entende isso, irmão? Você entende isso que estamos falando? Você entende isso? O que Deus fez por você, por mim, por nós? Deu Ele mesmo como oferta, porque não havia outra forma de você ser salvo, Deus ser salvo, do mundo ser salvo. E Ele se ofertou a si mesmo e disse que foi uma forma que o agradou a fazer, agradou a Ele. Você entende isso? Estou dizendo.
É por isso, irmão, que tem momento que eu não entendo. Eu quero desviar. Eu não entendo isso. Vem cá, terá não é uma sua, né? Você quer desviar, então desvia logo com uma boa sua. Sinceramente, eu não entendo isso. Eu acho que as pessoas que se desviam, pode ser quem for, irmão, não entendeu plenamente o que é isso. Pode ser quem for, Billy Graham, Billy Grito, Billy, sei lá. Pode ser quem for. Se cometeu alguma coisa contra Deus, porque não entendeu totalmente o que Deus fez por ele. Hein? Porque senão ele é grato sempre, né? É grato sempre. Tu no seu pé, ô Senhor, estou aqui. O que você quer? Quero você pular daquele monte ali. É na hora. Ah! Pá! Um exemplo assim, né? Não faz, não espera. De onde, Senhor? Aquele monte ali. Tem colchão embaixo? Caixas? Não, tem só pedra. Entendeu? O Senhor te chama e você vai. Vem cá, você vem. Vai, você vai. Por quê? Porque você é grato a Ele. Ele tirou você do inferno, ocupou o teu lugar, Ele justificou sem você merecer nada. E Ele não merece tudo nosso, não? Merece ou não? Merece. Merece. Então eu acho, irmão, que a gente tem que pensar nisso, em nome de Jesus Cristo, e ser grato a Deus sempre por tudo aquilo que Deus faz por nós, fez através de Jesus. O último parágrafo: o método de Deus deixa mudo o homem. Lembra quando os amigos de Jó chegaram perto de Jó e viram Jó naquele estado deplorável? Qual foi a reação deles? Hein? Emudeceram, irmão. Não foi assim, né? Emudeceram. Uma semana. O cara ficou olhando assim, outro assim, uma semana sem dizer nada. Pelo estado de Jó, tudo que aconteceu com ele. Eles sabiam o que era Jó, e agora chegou ali e Jó estava naquele estado, irmão. Leproso, sentado. E eles ficaram assim, sem dizer uma palavra. Não tinha palavra, eles ficaram parados, extasiados. É a mesma expressão. O método de Deus deixa mudo o homem. Quando você pensa aquilo que Deus fez pela humanidade, você fica mudo. E vive assim. Deus diz: fulano, você assim, vira à esquerda, aí tu vira, direita, tu vira, volta para trás, tu volta. Você ficou extasiado. Agora você vai obedecer ordens de alguém que fez algo por ti que você jamais pensou merecer. Entendeu, irmão? O que Cristo fez por nós. Por isso que nós temos que louvá-lo sempre. Por isso que os nossos cultos deveriam ser cultos de adoração sempre, honra, glória, sabedoria, ação de graças, louvores, poder. Só pensar nisso. O que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, né? Mas a gente vive tão preso. O mundo, o diabo prepara tanto o mundo, irmão. Aí ele põe assim, aqui aquele crente Zezinho, ele vai passar aqui, colocar essa pedrinha aqui, ele vai topar nela e vai cair, vai ficar chateado. Aí ele põe a pedrinha ali, aí vem o Zezinho, pum na pedra, pá, cai. Se for crente, ele aguenta o palavrão, para glória a Deus, aleluia, amém. Mas se for desviado, é palavrão que o diabo faz assim. Por quê? A Bíblia não diz que nós temos que estar revestidos das armas de Deus para resistir o dia mau? Qual é o dia mau? O dia mau é aquele dia, irmão. Aquele dia que o diabo prepara para te agarrar. Não tem o dia do peixe? Qual é o dia do peixe?
Qual é o dia da caça? Qual é o dia da caça, irmão? Nenhum maripu que você faça, a caça cai dentro. Dia da caça. Mas o dia do caçador é que as arapucas que você faz, a caça cai. Mas tem dia que é do peixe. Pode colocar a comida mais gostosa. O peixe chega assim, aí está cheio. Aí ele não quer comer isso. Ou ele tira só a comidinha, né? Tira só a comidinha e come. Tem pessoa que vai pescar e pescador não pesca nada. E tem pessoa que vai pescar, pesca um monte, não é assim? Bom, então existe o dia mau em que Satanás quer roubar de nós toda essa alegria, todo esse pasmar de Deus e por tudo aquilo que Deus é. Mas o texto diz assim, ó: o mérito de Deus deixa mudo o homem, a não ser para louvar a Deus por sua misericórdia, porque não há diferença na questão da condenação, comum a todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora nós, as mesmas pessoas, somos justificados gratuitamente. Gratuitamente no grego significa como um dom de graça, sem remuneração, qualquer de quem recebe. E isso, irmãos, é para louvar mesmo a Deus, irmão. Louvar a Deus, louvar a Deus. Não tem nada que supere, não tem luta que supere, não tem tribulação que supere isso. Não tem nada que venha superar isso que Deus fez por nós. Nada mais, nada em absoluto, nada. Nós não servimos a Deus porque não temos outra coisa que fazer, irmãos. Nós servimos a Deus porque o aceitamos por fé. E quando temos maiores consciências daquilo que Ele fez por nós, com mais razão, sim ou não? Com mais razão. Pensar em abandonar o Senhor passa a ser uma blasfêmia. Pode até pairar na cabeça, né? Mas não senta nunca. O pássaro pode até querer voar, né? Mas não senta nunca. Não senta nunca na cabeça. Aleluia. O verso 21 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei, portanto, testificada pela lei e pelos profetas. E o verso 22 diz que era acessível para todos, porque todos necessitavam. Verso 23: os três modos pelos quais a justiça fica sendo como do homem. Primeiro, justificados pela graça. Verso 24: a graça de Deus o Pai aprovê. Justificado pelo sangue. O sangue de Cristo, seu Filho, o consegue. Verso 25, confira 5:9 também. O sangue é a base suficiente para justificar o homem. Verso 26. O sangue retira toda a base de orgulho humano. Por quê? Você não tem como pagar. Não tem nada. Então o sangue vem, que é o preço, e nos humilha, porque temos que aceitar, se quisermos ser livres. Justificado pela fé. A fé que atua em nós por seu Espírito. Verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aleluia, glória a Deus. Pela fé. Também no 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos devolve a comunhão com Deus. Foi Jesus que fez isso. Observações a serem respondidas por esse método. Está no 29 ao 31, 3:29 a 31. Diz assim: e porventura Deus somente é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios?
sim também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Pela fé Deus justifica todos, gentios e judeus, né? E pela fé se estabelece a lei. Por quê, irmão? Porque a lei continua tendo valor. Porque ela que diz aonde está o pecado e o que é que o pecado faz. Isso é a lei que diz. E a lei diz: olha, eu mostro o pecado, digo o que o pecado faz, mas não posso resolver, não posso. Mas a graça vem, né? A graça está vindo. E quando a graça vier, ela vai redimir o pecador. Foi isso que ela faz, que é isso que a lei faz. B. Sempre quando essas letras B aparecem, veja, elas se referem ao átrio, né? Ao lugar de justificação. Estamos aqui dentro. Estamos falando o quê? Da cruz, né? Não estamos no altar? Falando sangue, né? Redenção. Estamos aqui falando de todo o processo de justificação que começa na cruz de Jesus Cristo. A justificação pela fé é demonstrada no Antigo Testamento 4:25, já toquei, ilustrada através da maneira com que Deus lidou com Abraão. A gente podia dar uma olhadinha, vamos lá. Que pois diremos ter alcançado Abraão como nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. O que isso quer dizer, irmão? Vamos dizer assim: se a salvação fosse pelo montante de dinheiro, quem se gloriava mais? Os ricos, irmão. Rapaz, quanto foi a sua salvação? Rapaz, eu só tinha 6 anos. E a sua? Ah, rapaz, eu tinha 100 mil. 100 mil, né? Aí chegava outra e disse: e a tua? Ah, rapaz, 500 mil. Não era assim que os católicos faziam, irmão? Os católicos faziam assim. Por que a igreja católica acumulou tantas riquezas? Por isso, vendendo, inquisição, inquirindo o ser humano. Quer ir para o céu? Quer. Então dê todas aquelas terras que você tem ali, sua casa, viu? Seus filhos, não, seus filhos não. A gente mata eles, mas tem que dar as casas. A inquisição era assim, não era assim? Era ou não era? Era, irmão. Uma pessoa não queria fazer, era morto. A igreja católica, eu acho que hoje deve ser o Estado, não sei se o Oriente Médio ganha pela riqueza que eles têm. Porque na época dos feudos foi a época que a igreja católica enricou tremendamente. E a época da Inquisição, quando inquiria. Por isso que chegou Lutero, irmão. Lutero estava cheio de Deus, irmão. Queria nem saber que morria, perdia a orelha, nariz, queria nem saber. O que ele descobriu foi que aquilo estava errado e que a salvação é pela fé. Pela fé. É por isso que até hoje, né, nós vamos ter dificuldade em todo projeto de evangelismo com pessoas que digam: não, eu sou uma pessoa boa, eu não maltrato ninguém, né? Eu dou esmola, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Pelas obras, quer ser justificado pelas obras. Quando nós já sabemos, irmão, que não tem como, Romanos 1:17, 1:18 a 3:21, está a prova, não está ali a prova? Não tem jeito. Ou pode apresentar o que ele quiser, mas não tem forma de justificação. Então, o que aconteceu com Abraão? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado
para justiça. Não foi pela fé? Amém? Pela fé. E Abraão era riquíssimo. Não já viram que ele era riquíssimo? Riquíssimo, irmão. Sei lá quanta riqueza esse homem tinha. Mas ele aceitou a justificação pela fé. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Estão entendendo? A pessoa trabalha, chega no fim da semana, o dinheiro não é dele? Não é a favor do patrão. Olha, eu vou te favorecer, viu? Sortudo, vou te dar eu. Não, peraí, eu trabalhei, ó. Isso foi, é teu o dinheiro. Aí você, é isso que Paulo está dizendo aqui. E sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, se Abraão tivesse condição, ele se gloriaria, porque ele teria condição de comprar a sua justificação. Mas ele não tinha condição, porque ele não fez nada para isso, irmão. Que dívida Deus tinha com ele? Nenhuma. Ele não fez nada, ele era um pecador como todo mundo, mas ele creu. Ele creu. O que aconteceu com ele? Ele estava condenado, recebe o convite de Deus, obedece e entra para a corte para ser justificado. E pela fé ele recebe a carta de euforia, de justificado por Deus. Aí diz assim: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja bem, a fé é atribuída como justiça. Porque na verdade o cara não está condenado. Não está condenado? Agora, quem é que protege esse homem condenado? Quem é? Quem é? Quem é que protege esse homem condenado? A fé, irmão. A fé protege esse homem condenado, porque para ele receber a justificação, ele tem que mostrar o quê? Hein? A fé. Então, quando ele mostra a fé, ele se justifica, recebe de Deus. Então a fé o protege. E o que é que você entende com isso, irmão? Sem fé. Onde é que o homem está sem fé? Condenado, irmão. Condenado. Entendeu por que a fé? Entendeu por que a fé? Porque o homem sem ela é condenado. Então ela protege. Ela protege o homem para entrar pela porta e ficar e receber a justificação, porque ele creu. E a fé também não é um produto do homem, não, irmão. O homem não vale nada mesmo, rapaz. Já viu? O homem não vale nada. Vale alguma coisa por si só? Nada. E tem pessoa que quer ser muita coisa ainda, né? Poladinho. Não é nada. Porque nem a fé que ele precisa para ser justificado, porque a justiça Deus o fez para ele. Se Deus não colocar dentro dele e só pede que ele aceite, tudo Deus fez em benefício do homem, tudo. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ou seja, ele pode ser o mais rico do mundo, como era Abraão, não tem valor nenhum se não crer. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora eu pergunto, quando é que o homem recebe isso, irmão?
Quando é que o homem recebe isso? Quando? Quando? Quando é? Vamos lá. Quando é que ele recebe isso? Quando ele crê. Porque ele não é nada, José Mané. Não é nada. Ele está ali a favor diante de Deus. Às vezes você crê, ele diz, creu, está aqui. Pronto, né? A fé, creu, está aqui. Pega a sua justiça. Então sempre Deus vai olhar para a fé. Para a fé. Sempre Deus vai olhar para a fé. Para a fé. Sempre para a fé. Sempre para a fé. Sempre para a fé. Porque se Deus não fosse olhar para a fé, irmão, sabe quem mais ele ajudava? Os africanos. São os mais miseráveis. Ah, como Deus é ruim. Olha a chuva, choveu, desbarrancou tudo, caiu, morreu com outras pessoas. Olha os furacões. O que isso tem que ver? Mas o homem não atribui a Deus? Sim ou não? Atribui a Deus essas coisas. Por que ele atribui a Deus essas coisas? Porque ele é condenado. A fé não atingiu o seu coração. Então, enquanto a fé não atingir o coração do homem, ele não entende o que Deus fez, nem o propósito de Deus para a sua vida. Aí você entende, irmão, porque Deus olha para a fé. A fé. Deus olha para a fé, aquilo que você crê. Aquilo que você crê. Então vai fazer oração linda. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você pode ser o melhor poeta, que Deus chega até a chorar com a sua maneira de expressão. Mas se não tiver fé, não adianta. Se Deus pudesse fazer assim, humanamente, ele choraria, né? Dizia, filho, que lindo o seu canto, mas não dá porque você não tem fé. Mas se chegamos diante dele com a crença, com a fé, é suficiente? É suficiente. Não precisa nada de sensibilizar, nada. Você chega com a fé e a fé te protege, a fé te dá, a fé te alcança aquilo que você precisa. E é Davi que diz isso. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Irmão, se tem um homem que entendia isso, era Abraão e Davi. Veja como eles se expressam. Veja que Deus usa exemplos dele para nos ensinar. Deus usa exemplos desses homens, porque eles já entendiam há milhares de anos. Entenderam o que é ser justificado pela fé. Davi entendia atos de fé, matou leão, matou urso, matou Golias. Ele entendia o pecado que ele cometeu, né? Que o pecado que ele cometeu foi semeadura, e a semeadura trouxe a colheita. Ele sabia disso, mas ele não abria a boca para amaldiçoar Deus, nada, né? Até que quando alguém o condenava por isso, Davi impedia que essas pessoas fossem mortas. Diz, não, deixa. Quem sabe Deus. Então, ele tinha esse temor no seu coração. Então, o que isso tem a ver? O entendimento da fé. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não
não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então ele diz: o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o caminho da fé que nós trilhamos são os passos de Abraão. Paulo está dizendo: estamos trilhando o mesmo caminho que Abraão trilhou. Aí você entende, você tem que ter o mesmo entendimento que Abraão teve. Não é porque o cara é milionário, a gente diz assim: rapaz, esse cara é crente, quem é ele? Rico. É crente. Ele é rico, riquíssimo, muito dinheiro. Ele é crente? Crente. Ele tem muito dinheiro, rico, Assim como? É rico, rapaz, ricão, tem fazenda, bens. Ele é crente. Você já viu que a gente tem essa tendência de exaltar os ricos? Quando eles creem? O pobrezinho, olha aí, policial bombeiro. É coronel? Não, é bombeiro. Se fosse coronel, rapaz. Coronel. É mesmo, rapaz? Sou coronel. Crente. Graças a Deus, aleluia. Crente. Tem dificuldade porque não tem mesmo, irmão? Não tem? Por quê? Deus não faz acepção, não. Faz? Não. Por que a gente faz, irmão? De repente, olha um pouco que eu não conheço daí. Aí, alguém chega assim e diz: pastor, aqui, tá vendo aquele jovem ali, todo? Rapaz, é rico. Rapaz, riquíssimo. Vem cá, senta aqui, rapaz. Não, senta aqui. Aí tá um irmãozinho pobre, pobrezinho, irmão. Tem nem chinelo. Não, deixa ele, é meu. Senta ali, rapaz. Por que a gente age dessa maneira, irmão? Me diga a mim, por que a gente age dessa maneira? Porque a gente exalta os que têm, despreza os que não têm, se têm a mesma fé. E quem faz a diferença é a fé. Deus não quer saber, irmão, se você é rico, Júnior, ou se você não tem nada. O que Ele quer saber é a sua fé. Júnior, cadê a sua fé? Para que a sua fé? E é isso que é importante para Deus. Porque se você tem fé, você tem tudo. E a riqueza que você tem, não usufrui, rapaz. Você não vai ter nenhuma comoção espiritual porque você é rico. Você pode ser riquíssimo, então você vai orar, não sente nada. E um caboclo não tem nada, não tem nem chinelo. Vai orar, rapaz, chora, se alegra, aleluia. E por que você não se alegra que tem dinheiro? Deve plantar, a promissória plantar, o cheque não sei quanto, cheque amanhã, cheque depois, você está fazendo conta. Amém, Jesus, glória a Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o pobrezinho está ali só orando a Deus, amém, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Um exemplo, né? Porque o rico pode também não preocupar em nada, somente no Senhor. Agora eu faço a pergunta: por que é que nós agimos dessa maneira, irmão? Se você tem bens, eu vou me sentar perto de você. Se você não tem, não. Porque eu tenho um carro, o Júnior passa com a Kombi dele, que quer uma benção, mas de repente o cara olha assim: lá vem o Júnior, se esconde detrás do poste. Entendeu? Aí o Tiburcio vai passando no velho, o cara vai assim: Por que a gente age dessa maneira? Quando Davi disse que não é assim. E Davi era rico, irmão. Eu não é? Mas olha a simplicidade de Davi. Olha Abraão, a riqueza de Abraão. E olha a simplicidade de Abraão.
Abraão soube que Ló, rapaz, tinha sido roubado, e família, dinheiro todo, ajuntou 318 servos, 3 famílias, e foi buscar Ló. Trouxe Ló, botou, batalhou, trouxe Ló. Ele poderia ter o quê? Lózinho, se vira, filho. Não, foi lá buscar. Porque a fé, irmão, a pessoa que tem fé tem amor, porque a fé gera dentro do amor. Senão não adianta. Por isso que irmão, eu posso cometer uma injustiça se eu não souber. E quando eu sei de uma injustiça, eu fico chateado. Pessoa que comete injustiça, porque cada injustiça que você comete é um pecado que você pratica. E aquela porta de pecado ficou aberta até que você resolva o problema com a pessoa. Não adianta. Então, amados, veja bem que lindo esse capítulo 4. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. Ou seja, veja bem esse lado aqui, que Deus já chegou com Abraão antes, Abraão ainda era pagão, quando Deus começou a mudar a sua vida. Por isso fala em circunciso e incircunciso. Fala que o pai da circuncisão, verso 12, verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Herdeiro de quê, irmão? De quê? Do mundo. De que bairro? Tem um bairro aqui chamado Mundo? Tem, irmão? Guabiraba, Vila, Trabanda, bairro chamado Mundo. Não bairro não, é o mundo mesmo. Herdeiro do mundo. O que tem fé, irmão, é como se ele tivesse um cartão de crédito no mundo. Deus dissesse, você imagine, olha daí, Deus te dá um cartão de crédito para ter, escrito assim, Odaí Jeová Jireh, um exemplo. Aí ele dá para você usar em todo o mundo, entendeu? Mas você não pode malgastar, só tem que pagar o que você precisa. Precisa de um tênis, vou comprar 5. Precisa de um, então usa 5 tênis, uma vez não vai. Precisa de um, então compre um tênis. Imagina, mas espiritualmente não é isso que Deus fez? Sim ou não? Nos deu um cartão de crédito espiritual e disse: quando você quiser usar, use. Qual é o nome desse cartão de crédito? Fé. Não é Visa, nem Mastercard. Fé. Faith em inglês, fé. E você usa esse cartão. É ou não é assim, irmão? É tipo o cara que viajou, que sabe essa história, da China para os Estados Unidos, comprou o bilhete, estava tudo incluído lá, o cara vai morrer de fome, porque pensava que não tinha direito a nada. Estava tudo incluído. Tudo incluído. Tudo que Deus quer para nós está incluído na fé. Está tudo aí, filho. Fé. Pronto. Através da fé, você tem o mundo todo. Irmãos amados, em nome de Jesus, que essa igreja se levante como uma igreja poderosa em Deus. Amém? E que o nosso símbolo seja a fé, porque o amor está presente. Ele é o fundamento, né? O amor é o fundamento, a fé está aí presente. Que essa igreja seja conhecida por isso. Amém, irmão? Não uma igreja que cria problema, cria confusão, etc. Tal, que não vive unido, mas uma igreja de fé. Uma igreja que ama a humanidade. Uma igreja abençoada. Uma igreja que pode abençoar as pessoas também. Olhemos para Abraão e olhemos para Davi. E amados, vamos já estamos em cima da hora, mas a gente termina essa partezinha aí do bem. Pela fé, ou seja, do bem, a justificação pela fé é demonstrada no Antigo Testamento, já falamos, né? Ilustrada através da maneira com que Deus lidou com Abraão. Pela fé, não pelas obras da moral. Verso 1 a 8. Davi é citado como exemplo. Paulo cita Davi como exemplo, explicando a fé de Abraão. O estado da justificação nos revela que a fé desde o princípio foi pela fé e não pelas
pelas obras, não pela moral humana, porque o homem não tem nada para mostrar a Deus, irmão, nada, nada. Nada que possa fazer uma troca com Deus, nada, o homem tem nada. Então a obra não tem valor para Deus. A fé tem valor, porque você tem que acreditar. E diz a Bíblia, é necessário que aquele que chegue-se a Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você crê que Ele existe e que Ele te abençoa. Amém? Pela fé e não pelas obras, não pela moral humana. Assim se deu com Davi. Ele não só possuía as obras da justiça, como também foi amaldiçoado e esmagado pelas obras da imoralidade. Não obstante, pela experiência que teve da bondade de Deus em seus apuros, o Salmo 51, ele descreveu a bem-aventurança do homem, Davi no caso, a quem Deus imputa a justiça sem obras. Quando ele viu ele naquele estado terrível que ele estava, e Deus resolvendo o seu problema, quando ele confessou ao Senhor, ele viu Deus resolvendo o seu problema. Abraão não possuía a justiça, mas pela fé ela foi imputada, Davi possuía a injustiça, mas pela fé ela não lhe foi imputada. Que bênção gloriosa para o pecador é esta verdade. Pela fé, não pelos ritos religiosos. Não adianta ser religioso. Quantas pessoas querem ser religiosas, irmão, e querem resolver o seu problema de céu por ser religioso? Vou a uma igreja uma vez por mês, não entende nada de Jesus Cristo, não crê que Ele é o Senhor, que o sangue dele tem poder, não crê nada, São puramente religiosos porque aprenderam desde pequenininho e pensam que isso resolve o seu problema. Não resolve, irmão. Está aqui a carta aos Romanos. Também Abraão não praticou nenhum rito religioso particular para justificar-se ou recomendar-se diante de Deus. Pela fé, não pelas obras da lei. Eu estou lendo toda a parte do capítulo 4. Aqui está no 13 e 15. Que maravilhoso o amor de Deus. A injustiça pela fé, ou seja, a justificação pela fé, desde sua fonte, relaciona-se com a morte e a ressurreição para uma nova vida, a fim de animarmos-nos a crer na morte e ressurreição, operadas por Deus como a base do Novo Testamento de nossa justificação. Então veja bem, irmãos, condenado, aceitamos o convite, atendemos a ordem, entramos para a justificação, e a primeira visão que temos é a cruz. Não adianta. Se eu quero me justificar, irmãos, o primeiro convite que Deus me faz é para morrer. Ok? Pela fé eu entro na justificação, mas o primeiro convite é para morrer, assim como Cristo morreu, e esse convite é pela fé. Amém? Entenda isso, depois de tudo que nós vemos, o primeiro é quando passamos para a condenação, a justificação, o primeiro convite que nós recebemos é para morrer, e essa morte também é uma morte de fé. Incline, por favor, por um momento sua cabeça, e nesse momento, em nome de Jesus,